Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção e o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência, para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos dê a sabedoria, a compreensão necessária para que possamos entender tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Muito bem. Então, dar uma ótima noite para a Neide, para o Oswaldo Borges, para a Celina e para a Luci. Boa noite. Boa noite, Oswaldo. Oi. Boa noite. Muito bem. Sérgio, você faz a leitura para nós? Sim, faço. Por favor, então. Parágrafo. Deixa eu ver o parágrafo aqui. Página 46 ou É o número 8. 8? É o 8, é. Isso. Vamos lá, então. A característica inerente ao poder criativo inteligente e amoroso é o ritmo. Percebi que há um ritmo operando no mundo. Tudo está sujeito às estações que dão florescimento e germinação à vida, uma estação de crescimento levando a uma estação de maturação e colheita, assim como a produção de sementes que garante a sobrevivência da vida vegetal. Logo, há o período de deterioração gradual e o descanso trazido pelo inverno. Mas a nada do que é criado e vivo é permitido extinguir-se. O Sol e a Lua expressam estas características dentro do universo. Este ritmo, inclusive, pode ser visto nas fêmeas dos seres vivos. Muito bem. Alguém poderia fazer um comentário sobre essa característica? Eu quero sim. Por favor, Vladimir. Essa característica de ritmo, ela também é o quinto princípio hermético dos princípios herméticos, que diz assim, né? Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento para a direita é o movimento da esquerda. A medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. E Jesus fala, em outras cartas também, exatamente nesse momento, que há momentos que cai a nossa vontade de estudar, a nossa vontade de trabalhar, a nossa força espiritual, tal, que é um momento de depressão dessa vontade, mas que a gente tem que saber disso e puxar ela para cima com meditação, oração e etc. E que quando a gente vai evoluindo no nosso desenvolvimento espiritual, essas depressões vão ficar menores e
montanhas vão ficar mais altas, vão crescer mais, a nossa força de vontade vai ficar maior e vai ficar mais forte conforme a gente vai se desenvolvendo espiritualmente também. Eu queria que vocês falassem sobre, desde aqui, ó, mas a nada do que é criado até vivo. Nada do Tá que é bom. criado e vivo é permitido extinguir-se. Essa é uma boa pergunta, viu? Bem pergunta. É proibido suicidar-se, por exemplo. A ninguém é permitido extinguir-se. E é engraçado porque eu não sei, entre os animais, eu não lembro de ter visto nenhum documentário, nenhuma reportagem falando sobre os animais se suicidarem. As Eu vi, Mas plantas, teve a extinção daqueles bichão lá, dinossauros. dinossauro, mas ele os não se dinossauros. extinguiu, extinguiram com eles, né? No caso, tem uma teoria que diz, né, do dinossauro, todos eles desapareceram de repente porque foi algum meteoro que caiu e aí a vida na Terra ficou inabitável, né? Até mesmo uma quantidade de vulcões, por exemplo. Hoje o pessoal fala daquele vulcão lá nos Estados Unidos, o Yellowstone. Se ele entrar em erupção brava mesmo, muita gente vai morrer porque não vai ter ar para respirar, de tanta fumaça que vai soltar ali aquele vulcão. Assim como tem outros grandes, né, lá na Itália, o Etna. Então, pode ter sido isso, né? Agora, a gente sabe que as terras onde tem vulcão são as melhores terras, são as mais férteis, né? Por isso o pessoal é louco bastante de ir para lá para, né, trabalhar ali naquelas terras, plantar, porque a terra é renovada. Então imagina, se tivesse acontecido isso com os dinossauros, depois de não sei quantos anos, a Terra teria se renovado. O planeta, né, teria se renovado. Os próprios dinossauros hoje a gente ouviu falar, né, que se tornaram petróleo, faz parte, né? O petróleo é um combustível fóssil. Pode até não ser, porque tem algumas teorias já dizendo que não é. Mas seja como for, vai fazer parte do fertilizante, né, do planeta. A gente mesmo, quando desencarna, o espírito sai daqui, mas o corpo, né, que é daqui, que é feito de comida, né, tudo que a gente se alimentou, volta para a Terra. De uma maneira ou de outra, a gente volta para a Terra. A gente está num aquário, né? Então, assim, entre os animais eu não sei ninguém que se extingua. Eu sei que dos animais, dos ratos, eu já ouvi falar em laboratório, quando tem muito rato junto, os machos não procriam com as fêmeas. Eles transam entre eles, mas não transam com as fêmeas, porque já tem rato demais. Então eles... Aqui. E é uma coisa assim, da natureza, né? Eles pensam isso, eles sentem isso e vivem dessa maneira. Podem até brigar e se matar também, né? Que acontece com muitos animais que são mais ferozes, né? A maioria quando estão se degladiando e acabam se matando um ao outro. Mas suicídio, eu realmente nunca ouvi falar. Então, eu já ouvi falar que os escorpiões, quando se veem encurralados, que não tem uma saída, que eles se suicidam. Não sei se isso é lenda. Vladimir parece que conhece a Eu, história. eu também já ouvi falar. Deixa eu Se você procurar aqui. colocar um círculo de fogo em torno É, dele, ele se ele se isso. suicida, ele se aplica outra. Mas eu acho também que pode ser lenda. Eu não sei, eu nunca vi isso. Eu já ouvi isso várias vezes, mas eu nunca vi. Pode ser que seja só uma lenda, né? Mas eu já ouvi também, como a Isabel falou. Mas Eu nesse coloquei. caso do escorpião,
a ciência diz que não é que ele se suicida, é que o calor do fogo faz com que um Pode certo ser, nervo ali que ele tem, pode ser. isso, gire e Pode ele ser. acaba se auto-atingindo, né? Hum, Mas em razão do calor mesmo, não em razão que ele tem essa consciência de acabar com a própria vida. Não sei. é. E talvez aqui, como Cristo fala, né, sobre o Sol e a Lua, expressam essas características, né, característica de ritmo no universo, mas talvez não esteja se expressando com relação a extinguir-se. Não, não. E talvez a palavra extinguir-se seja uma coisa mais profunda do que o suicídio. Eu tenho, posso dar Ah, uma pode visão? falar, Oswaldo. Pode falar. Eu tenho uma percepção um pouco mais, assim, mais para um outro lado, um outro vertente. É de se observar que quando Cristo, ele narra isso aqui e ele percebeu isso, ele estava em êxtase. Então, ele estava falando de ciclos de vida. A existência, não. A existência está aqui hoje, amanhã não pode não estar. Né? Mas ela vai estar, a vida vai continuar em outras e outras e outras dimensões e outras formas. O Cristo fala que se tipo uma espécie, por exemplo, criada pelos impulsos criativos, se aquela espécie vier a desaparecer, os impulsos ficam intactos e eles dão início a uma nova criação. O corpo que decompõe lá na selva, por exemplo, ele vai decompor e dali vai nascer o quê? Os cogumelos e todas as falanges de bactérias, de fungos, que passa a ter vida a partir daquele de forma que a vida ela continua. A maneira de expressar pode mudar. Os dinossauros, por exemplo, ele pode ter mudado a forma de expressão deles, porque era de devorar tudo na frente. Então, quando eles vieram então a tombar esse tipo de existência para uma outra, nasceu nele uma outra vida um pouco maleável, mais maleável do que a gente pode ver. Muitos falam que os dinossauros de antes, eu já li bastante historinhas desse jeito na escola, que eles são hoje essas miniaturas que a gente vê, da lagartixa, O jacaré. o jacaré, a lagartixa, e a avestruz é uma demonstração, a ema, que é da mesma família. As aves, por exemplo, todas as que têm escama nas pernas, um dia elas foram peixes. Sabe? Então, eu vejo assim, que o Cristo está falando aí é o princípio primordial, a vida em si. Uma vez individualizada, aquela consciência nunca mais se extingue. Mas ele fala que se você chegar adentrar, passar do limiar da consciência universal, você se dissolve. Mas a vida continua. A vida continua. A individualidade pode desaparecer e a vida continua. Então, e nesse sentido, eu vejo assim muito pouco provável, até a parco entendimento que eu tenho, a pouca percepção, porque a gente tem percepção, não a verdade absoluta, mas a gente tem fascículos de percepção. Eu tenho essa percepção de que ele está nos falando aqui das criações de vida, inclusive dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, essas criações que saem, emergem de nós, elas nascem entidades com vidas, cada uma com sua vida. E uma hora ela vai manifestar na existência. E o fato dela vir cumprir a sua função na existência, conforme foi criado para trazer a experiência e o aprendizado, não faz com que aquela ideia se extingua. Ela agrega no conhecimento da alma. A alma volta mais rica. Ela tem aquele conhecimento. Então, ela vem em forma de resistência e depois ela volta para o universo em forma de conhecimento. Então, essa é a minha percepção. Oswaldo, Faz sentido.
Vou levar para um lado meio estranho quando você falou dos cogumelos, que eles são produzidos, né, pela matéria Explica aí. Parte deles, né, podem virar cogumelos. Pois é. Então, e o bichinho do cogumelo que a gente come tanto, e ele é tão caro para a gente encontrar. Para você ver, é vida, né? Para você ver que é vida, né? Então, aqui, é difícil encontrar, que tem várias espécies, né? Eu, quando era criança, eu ia para o mato, catar cogumelos. Aí essa explicação que você deu agora, o que a gente paga aqui na cidade? É muito caro a gente achar. E é caro. Então, a matéria-prima, de onde vem? Eu vou olhar e pensar, quanto a cara. A gente morava na roça e eu fui um dos que comecei assim, que eu nasci na roça e o início da minha vida, a minha infância, por exemplo, ela foi uma infância muito rude na roça. A gente trabalhava nos serviços braçais, era carpindo a roça, era roçando, derrubando, depois algo que é proibido hoje era queimando, depois tirando aquilo que restava e deixava, e aquele troncão que não queimava ficava lá, porque ele dava tempo de secar direito. E aí o seguinte, quando vinha o período chuvoso, aí essa safra de cogumelo era muito abundante nas cascas que vão apodrecendo, no próprio tronco que vai apodrecendo, ele vai sendo tomado de cogumelos. Só que lá a gente não conhecia isso aí como uma fonte de alimento, né? A gente conhecia isso aí como uma casinha de sapo. Então, eu vejo que a visão do Cristo aqui, a visão transcendente, os nossos olhos, o nosso ver humano, ele é muito... não consegue ver. Consegue ter imaginações, fartas imaginações, mas a gente não consegue ver isso. Agora, esse comportamento animal aí é totalmente do ego, né? É o que o Cristo fala. É o ditador do universo que rege essas coisas. Um bicho assassinando o outro para se alimentar, né? Ou outro injetando veneno só para não passar no caminho, achou que ali ele estava ameaçado, injetou veneno, o outro vai e morre. Tudo é condição do ego. É só dessa existência, é só da existência. A vida em si, não. A vida em si permanece. Que é que o que Jesus falou até uma vez, através do Tomé, num evangelho apócrifo dele, não sei se vocês conhecem, mas ele falou que se admirava, que ele ficava maravilhadíssimo de pensar e de ver como uma riqueza tão grande veio habitar no meio de tamanha pobreza. E aí a gente entende isso, né? A riqueza é a vida, é o núcleo, é o que mantém tudo equilibrado. E ele dá o exemplo da lua e do sol, porque a lua e o sol de hoje, de um minuto atrás, já não é mais a mesma. O sol já não é mais o mesmo, é renovando o tempo inteiro. Né? Aqui no Rio de Janeiro, tem uma cidade do interior que lá tem um lugar onde existiram os dinossauros. Então, o pessoal faz pau de fronteira, faz passeios para lá, e eu fui num passeio desse. Aí tem os dinossauros totalmente produzidos lá, assim, criados pelo homem, né? Mas o tamanho, aí conta a história deles todos, a extinção, tudo aquilo tudo. Achei muito interessante. E é tipo assim um grande vale, né? Muita árvore, muita coisa, mas vem assim, a gente começa a ficar lá em cima, é um grande vale e tem muitas caricaturas dos próprios, né, dinossauros, gigantes, é uma coisa imensa. Aí realmente a gente fica, será que se hoje eles existissem, tinha lugar para eles? Acho que não.
porque o homem tomou conta do planeta, né? Ainda tem muitos lugares que estão vazios, né? Mas não sei, eu acho que eles vieram no momento certo e foram embora no momento certo. Pelo princípio que o Cristo prega, na casa do Pai há muitas moradas, né? É, Fala, Vladimir. Eu ainda insisto na minha ideia, né, de que a nada do que é vivo é permitido extinguir-se. sim, Eu entendo que você, quando extingue-se aqui na Terra, você vai para um outro, vai embora para a consciência divina, mas não pode fazer isso. Você não pode se extinguir. A nada do que é vivo é permitido se auto-extinguir, né? Não é? Isso. Esse é o meu pensamento. Não, e é isso mesmo. É isso mesmo. Muito bem. E com relação ao ritmo, né, quando ele fala sobre a floração, tudo isso a gente percebe, né, nas estações do ano, calor, né, depois vem o outono, depois vem primavera, verão, vem inverno, né, primavera, verão de novo. Por mais que o homem possa ter bagunçado, né, o clima de alguma maneira, né, poluição, efeito estufa, coisa e tal, mas acontece todo ano as 4 estações, né, para nós. Alguns lugares são mais sensíveis, outros o frio demora mais tempo, mas a época de maturação, de floração, está sempre lá. O ciclo da vida. É. Sempre, né? Mais alguém? Comentário? Continuamos? Isabel, tudo bem? Fechado seu microfone, Isabel. Mas, Não dá para ouvir, Isabel. não, Estou te ouvindo. A gente não está te ouvindo, Isabel. Seu microfone está fechado. Ah, tá. Abriu. É porque o meu computador congelou. Aí eu liguei aqui o celular. Só como curiosidade, eu olhei na internet, o escorpião realmente não suicida, é o que a Rose falou. Ele se queima. O calor contrai a musculatura e ele É, acaba se é, picando. é. Interessante. Bom, então talvez o homem seja o único ser que consegue se suicidar, né? Tem uma época do ano, num país que eu não me lembro agora na Europa, é uma espécie de, não é rato, é um roedorzinho pequeno que eles vêm aos milhares e eles se jogam do precipício, aos milhares. nossa, Também não se sabe por que é que eles fazem isso, mas vem aquela. Acho que é por causa que estão em muitos, precisa diminuir, de vez em quando eles fazem isso. Numa determinada época, eles se jogam para lá. Eu vi isso numa reportagem, mas já faz bastante tempo. Interessante. Pode ser Talvez, também talvez a ideia não é se suicidar, talvez a ideia não seja se suicidar, né? apenas o Seja controle, né? fugir para o mar, dar uma, sei lá, né? Alguma coisa nesse sentido e acabam se matando. Estou pensando aqui na observação que o Oswaldo fez ali. Se a gente, nem mesmo no suicídio a gente consegue se extinguir, na verdade, então, né? Não, Porque a alma continua e vai responder por aquela atitude ali. A gente só sim, consegue sim, senhor. acabar com o corpo físico, né? Que não Isso seria uma mesmo, extinção, né, propriamente. isso mesmo. Exato. A Eu acho alma que por isso que ele continua. fala não é permitido, não tem jeito. Continuamos? Sérgio, por favor, número 9. vamos.
Então, item 9. As características inerentes ao poder criativo inteligente e amoroso são a lei e a ordem. A constante ordem e a segurança natural na criação, mesmo ao administrar as diminutas entidades, células, dentro do corpo, surpreendem e transcendem em muito a qualquer esforço humano. Portanto, o universo inteiro opera sobre um sistema de perfeita lei e ordem. Percebi em níveis cada vez maiores de exaltação espiritual que o poder criativo demonstrou determinação inteligente e preocupação amorosa com todos os seres vivos. Compreendi que a vida não é algo nebuloso ou amorfo, mas sim um poder criativo inteligente e amoroso que posso, na realidade, sentir dentro de mim, mesmo como um tremendo e intensificado estado de ser, uma percepção, um resplendor, um êxtase, alegria e amor. Soube que eu era um com isto, preenchido com isto, e era um com tudo aquilo que me rodeava, e era um com o céu e as estrelas. E, o mais maravilhoso e glorioso de tudo, a real natureza e função deste Pai poder criativo era trabalhar para criar alegria, beleza e conforto, assegurando o bem-estar da humanidade, trabalhar na humanidade, fornecendo alegria interior, saúde e conforto. Trabalhar por meio da humanidade, inspirando-a com novas percepções e entendimentos. Esse 9 aqui já merece também uma discussãozinha aí, né? Uma explicação. Sérgio, começa? Então, mas o que você queria saber? Quando ele fala que a partir de compreender que a vida não é algo nebuloso ou amorfo, mas sim um poder criativo, inteligente e amoroso que posso, na realidade, sentir dentro de mim, mesmo como um tremendo e intensificado estado de ser, uma percepção, um resplendor, êxtase, alegria e amor. Soube que eu era um com isso. Aqui a gente, é aquilo que se fala que tudo é uma coisa só, tudo é um, não tem uma coisa assim que... É isso? Também. Mas o que ele está dizendo? Que a vida não é uma coisa que, assim, que foi criada e está lá. A vida é uma coisa planejada, ela tem um fluxo que é natural. Você, por exemplo, teu fígado funciona sem que você faça absolutamente nada por ele. Você não fica lá. Agora você não fala para o seu coração, bate, bate, bate. Ele vai bater naturalmente. Né? Isso está dentro de uma harmonia, de uma coisa que já é o trabalho do Pai. Né? Tudo funciona sem que você precise interferir. Aliás, você pode interferir com o seu pensamento, mas ele funciona normalmente, sem você falar, hoje você bate 3.725 vezes de coração. Ele vai bater quantas ele tiver que bater, sem você precisar se preocupar com isso. Né? O teu rim vai funcionar sem que você se preocupe com isso, seus pulmões vai pegar o oxigênio e levar para o sangue, etc., e vai fazer, sem que nada precisa fazer. Tudo isso dentro de um sistema de lei e ordem. Né? Quando, por exemplo, um ventrículo abre, o outro fecha. Né? Tudo isso é tudo organizado, tudo dentro de uma ordem. Né?
Oi, Celi. Fica à vontade. Eu entendi assim que a vida ela interpenetra tudo, né? E a gente, o nosso eu, é que modifica isso, é que não percebe a vida inerente. Mas você percebendo ou não, a vida continua em você, Sim, né? então, é o eu é que não é que faz a bagunça, né? O ego. O ego é que faz a bagunça, porque a vida ela é Se a Ela gente flui, né? e, Ela é, flui e, na, e, na- naturalmente, né? e quando a gente entende isso, fica mais fácil entrar em mutação, entrar em contato com essa vida. É viver, deixar essa vida agir, né? Ah, legal. Fazia tempo que eu não via essa parte. quer falar, Sérgio? Não, eu ia dar essa explicação que o Vladimir fez a colocação, para fazer essa colocação aí, bem semelhante mesmo. E nós somos um com o Pai. Então, o Pai, que nós chamamos de Deus, está em nós e nós estamos no Pai. O Pai e nós somos um. Não está separado. Somos um com Ele. E tudo flui aqui sobre esse poder criativo e inteligência, como lei e ordem. Tudo tem ordem mesmo, né? Como o Vladimir colocou, um ventrículo fecha, o outro abre. É um poder criativo inteligentíssimo. Não, e ele ainda tem. Não, no caso, só completando o que o Sérgio está falando, no final ele ainda, o que eu achei muito interessante, que ele fala, e preenchido com isto, e era um com tudo aquilo que me rodeava, e era um com o céu e as estrelas. Achei essa frase, assim, essas últimas palavras, assim, de uma profundidade muito legal, muito grande. Quer dizer, a gente está aqui no universo, né? Estamos aqui, então nós fazemos parte desse todo. Quando a gente começa a ter essa consciência, quer dizer, aí a gente já vê a diferença de não ter mais outros tipos de pensamento que tinha antes, que a nossa consciência amplia de uma forma muito, muito bonita, muito linda. E só a gente lembrar da definição que Jesus dá nas cartas de Cristo do que é a consciência universal, né? E que é o espaço que há, esse aparente vazio que há. Então, eu, com o meu corpo, estou no espaço, e o espaço está em mim. Do mesmo jeito que está em mim, está em você, Isabel, em você, no Oswaldo, Borges, no Roberto, todo mundo. Então, tudo isso, e está no mouse, está no lápis, ele está em todo lugar. Está em todo lugar. E aí, não é possível que a gente esteja separado, né? A gente está, todos somos um de fato mesmo. É que... Partindo do princípio, perdão, Oswaldo, pode falar. Não, perdão você. Pode terminar, senhor. Partindo do princípio da definição que Jesus dá para a gente da consciência universal, que é todo espaço que há. É esse aparente vazio que os cientistas chamam de vazio, né? E que a gente vai pensando, vai compreendendo um pouco mais disso que Cristo vai falando, e tudo nos leva à fonte primordial. Os impulsos criativos é o mesmo em toda a criação. E esses impulsos é que o Cristo chama de Pai. É o que motiva toda a criação, é o que planeja e que executa em equilíbrio. Por isso que ele fala, nenhum desses dois impulsos que trabalham juntos, entrelaçados, ele nutre esses sentimentos que a gente vê na existência, de interferência no trabalho do outro. Não, um quer criar,
e o outro permanece 100% receptivo, ele não questiona. Por que que é amor? Porque ele é fiel, é neutro. Ele quer trazer aquilo para a realidade, conforme foi planejado ipsis literis. Então, e por isso o universo é tão harmônico, porque a lei que o Cristo fala é equilíbrio. E esse equilíbrio é justamente isso aí, da não intervenção e união perpétua desses dois impulsos. Inclusive, nós estamos aqui vivos, como entidade individual, porque esses dois impulsos estão em nós, um visível e o outro invisível, mas nós estamos equilibrados com esses dois impulsos. Manifestando, mas eu estou manifestando o impulso masculino, mas o feminino está aí, na mesma proporção. Por isso que a gente tem amor ainda, tem equilíbrio, um equilíbrio ainda que seja... A visão humana é que distorce tudo, conforme a menina falou aí, a Arceli. Eu também coaduno do pensamento dela. É a nossa visão que é deturpada das coisas. A origem é muito perfeita. Mas aqui não tem que ter as resistências. E o melhor de tudo é que quando a gente começa essa vida, essa criação, falando aqui da existência humana, a gente começa puro na ignorância. E depois, quando o nosso ciclo de vida ele vai procurando e ele vai acabar se encontrando, nós vamos nos encontrar não pela inocência, mas pela pureza da sapiência. Então, a tendência é essa. E é esse entrar inocente e voltar hipersapiente, mas na condição de criança. As virtudes de pureza, de deslumbre, de tudo que é belo, está lá no sapiente e está na criança. Por isso, assim, uma comparação que às vezes o Cristo fazia, que ele falava assim, que perguntaram ele com que parecia os discípulos dele. Ele falava, eu vejo como crianças ou crianças que estão aí morando, estão aí vivendo no terreno alheio. Daqui a pouco chega o dono e diz o seguinte, ó, caia fora daí, porque aí é meu. E ele vai, despe de tudo que tem e sai, deixa tudo na terra que estava lá, todos os haveres que ele possuiu, e sai dali livre. Ele vai para um outro lugar, porque aquele que ele estava não era o dele. Então, eu vejo que essa lei e ordem, ela opera nesse sentido. Lei como equilíbrio, essa é a lei. Tem que ter o equilíbrio. E a ordem é a harmonia, que é o colocar esse equilíbrio em prática. Nós estamos pelejando para fazer isso, para nos equilibrar. Mas nós ainda temos, na nossa balança, ainda tem muito peso de um lado e pouco do outro. Por isso que a gente, às vezes, ainda consegue observar o externo com uma certa medida, uma certa medida de conceito. Eu tiro por mim. Ainda não sou capaz de olhar um negócio e não me vir à mente um conceito. A partir do momento que eu tiver um olhar diferente, transcendido disso aí, é porque a minha consciência ela está limpa o suficiente. Eu já tirei as traves, parte das traves dos meus olhos, e aí eu vou enxergar o argueiro no olho do meu irmão perfeitamente. Né? Então, eu vejo assim, essa lei e ordem é equilíbrio e harmonia. É isso, daí que vem a paz. E a paz nada mais é do que Espírito Santo, que impulsiona tudo, que governa tudo. Eu vejo isso, é consciência divina, com a união das duas ciências, dos dois impulsos, isso é consciência. Essa consciência, ela passa a ser cada vez mais pura, mais perfeita, e a operar no universo de maneira mais perfeita, porque a nossa visão muda. Lembra da visão mais elevada que o Cristo fala lá? Eu vejo isso aí. Então, mais ou menos assim que a minha percepção, complementando assim o que nós já aprendemos, que os meninos também já argumentaram, que eu também vejo assim. Nós temos que ser um com o Pai. Do contrário, nós estamos desequilibrados. Aí ele disse, eu sou um, porque eu sou o mesmo equilíbrio, eu sou o mesmo. A unha não é melhor
não é pior, e nem melhor e nem pior do que o cérebro. A sola do pé que carrega todo o peso, ela não é pior, que pisa nas titicas de todo jeito, ela não é pior e nem melhor do que o cérebro, que está nas alturas. Mas é um e o mesmo com o cérebro. Tanto que o spin entra lá na sola do pé e logo já vem a mensagem. Vai para o cérebro e diz, não tem que tirar. Olha aí, ó. Tá errado isso aí. Não pode. Enquanto não tira, o cérebro não sossega. Porque nós somos um. E o universo é do mesmo jeito. É lei e ordem. Equilíbrio e harmonia. É mais ou menos o que eu percebo disso aqui. Minha facetinha de entendimento. E sempre lembrando, né, que a gente sempre tem que voltar ao ensinamento básico de Jesus. O que é o Pai, Mãe, Vida? O que é a consciência universal? Que não é um homem, não é um ser, não é nada. É esse aparente vazio que está... É o aparente vazio. É onde a gente está. E dentro de nós, a gente olha no microscópio, é o vazio. Né? O espaço que há dentro do átomo é o vazio, e ali está o Pai. E se ele está em mim, eu também estou nele, nesse aparente vazio. Então, e do mesmo jeito que eu estou, o Sérgio está, o Roberto está, toda a criação. Toda a criação está. Então, tudo somos E o interessante, né, Vladimir, que você vê que esse mesmo universo, essa mesma consciência universal, quando o Cristo está falando de consciência universal transcendente, e ora ele está falando de consciência universal no nosso interior. É a mesma consciência universal. Por que a consciência universal do nosso interior? Quando é que ela forma? Quando tem as duas conchas, quando tem os dois aspectos, masculino e feminino, fusionados para fazer um na criação. E dentro desse um, no vácuo, está ali a consciência universal, de onde esgalha toda a criação daquela entidade. Tudo vem desse universal. E não tem uma criação que sai de outro universo que não seja isso. Porque esse é um com o universo externo, que permeia tudo, e ele está em nós. Está dentro de nós, regendo a nossa individualidade. Por isso que eu ficava pensando assim. Às vezes, quando falavam assim, olha, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que o Pai tome conhecimento. Eu falei, meu Deus, mas olha o universo de coisa. Não, mas ele está em mim, se cair o fio de cabelo da minha cabeça, eu vou perceber, ele vai perceber por mim. E ele vai perceber mesmo que eu não vi com os meus olhos. Mas a maioria das vezes é dado prova. Os meus olhos físicos, eles percebem esse cabelo caindo. E quem percebe não somos nós, é o Pai. Porque nós somos a pura expressão, ou a expressão conturbada ainda, mas é a expressão do Pai. A expressão primeira sai de dentro, aí a hora que ela exprime para o exterior, é que ela sai contaminada por conta das nossas janelas, das fechaduras que a gente ainda não abriu, das portas que não abriu. Né? Mas, aos poucos, não sei se os senhores têm observado, que depois que nós estamos aí trabalhando as cartas, principalmente quando a gente pratica a escuta diária, que é a meditação, e essa escuta nada mais é do que entrar no silêncio, na vacuidade, no silêncio, entrar nele e ficar ali naquele silêncio. O Cristo chama isso de escuta. Que através disso nós estamos recebendo injeções de luz diária. Eu converso hoje com o Vladimir de hoje. O Vladimir de hoje não é o do ano passado, do início do ano, do mês passado, mas é um Vladimir renovado. Eu converso com o Roberto, é um outro, o Ante Fátima é outro, a Maria Fernanda é outro, porque nós estamos obedecendo esse ritmo e a nossa roda, ela está, a espiral de energia divina, ela está cada vez mais acelerada em nós. E daqui a pouco, aquilo que é sólido não vai acompanhar o espiral da consciência divina e ela vai parecer parada. É a chance que nós vamos ter de sair dela
e ficar de vez só na espiral divina, né? Eu vejo que é mais ou menos assim, tudo se renova, tudo está se iluminando, nós estamos nos enchendo desses raios de luz até nós sermos, de fato, inundados por eles. Aí sim, nós vamos estar no estado de ser que nós sempre almejamos, de paz, de reino dos céus, aqui. Eu só queria fazer um reforço naquilo que o Oswaldo falou, que quando ele fala, né, mostra aquele exemplo que Jesus dá das mãos, punhos e as pontas dos dedos, que diz, né, que atração, rejeição, e o que está no meio é nossa alma. Se você tira a atração e a rejeição, ela se funde com o vazio, né? Isso, Está totalmente fundido com o vazio, que é a nossa alma, e aí todos somos um. todos somos um. Muito bom, gratidão. Continuamos, página 47. Certo. Página 47. Uma visão maravilhosa de gloriosa criatividade chegou à minha mente. Uma vez que nos convertamos verdadeiramente no canais purificados em instrumentos do poder criativo inteligente, poderemos ascender gradualmente em consciência até realmente expressarmos por meio de nossas mentes e corações a própria natureza do poder criativo universal. Então, a vida na Terra se tornará verdadeiramente um estado celestial, e a todo momento entraremos em um estado de vida eterna. Esta, certamente, deve ser a verdadeira meta por trás da criação, pensei. E isso chegou a mim com uma onda de júbilo e amorosa alegria, de que foi este o propósito pelo qual o homem evoluiu e se desenvolveu. Mesmo neste momento, ainda que o homem seja tão imperfeito no seu comportamento, não há nada absolutamente impossível para ele no futuro, uma vez que, apesar de seus erros, ele é com o poder criativo e o poder criativo está dentro dele, dando-lhe vida, um corpo e tudo o mais de que ele necessita. Toda essa compreensão elevou-me às alturas do arrebatamento, exaltação e do êxtase mais sublime, de modo que eu mal conseguia suportar. Senti que meu corpo se dissolveria com a expansão do poder dentro de mim. Eu irradiava luz e podia vê-la à minha volta, iluminando a paisagem do deserto. Meu coração cantava em louvores. Quão maravilhoso e belo é o poder criativo amoroso que trabalha incessantemente em nós, por meio de nós e para nós. Que milagre era a criação! Gritei alto. Você é a fonte de todo o ser, o Criador e, ao mesmo tempo, sua manifestação dentro e por meio do que é criado. Não há nada em todo o universo que esteja separado da ilimitada e eterna infinitude da vida divina, da consciência do poder criativo que você é. Mais uma vez, ele volta à mesma definição de todos somos um, né? Aqui. A gente está dentro da consciência universal. Isso. Eu acho que a nona característica deve ter terminado o parágrafo anterior, né? Isso. Acho que até antes, viu, Roberto? Né? Acho que quando termina aqui na página mesmo, aqui, ó.
E o mais maravilhoso, glorioso de tudo, acho que já termina no parágrafo. E o mais maravilhoso, glorioso, já terminou aí. Enfim, sobre a lei e a ordem, né? Mas, de fato, como o Vladimir observou aí, ele reforça essa ideia, né? De que todos somos um, que tudo é um, né? Todos nós estamos envolvidos pela mesma coisa. Se a gente fizer uma analogia no planeta Terra, o ar nos envolve a todos, né? A todos os seres vivos. Imagina se o ar fosse tirado de repente. As plantas morreriam, todos os animais morreriam, inclusive os animais marinhos, né? Porque tem oxigênio na água. Todos morreriam. Então é como se todos nós estivéssemos ligados pelo ar, porque o ar que eu estou respirando aqui pode não ter o mesmo cheiro, a mesma poluição ou a mesma pureza que cada um de vocês está respirando aí, né? Eu acho que é mais do que isso, né, Roberto? Assim, Se você mais consegue... do que é universo, né? Não, você consegue, por exemplo, dentro de um ambiente preparado, retirar todo o oxigênio e ficar o vácuo absoluto. Aí não significa que Deus não está aí, ele está aí. Sim, Né? Não, eu estou Também falando está do aí. ar porque a gente está na Terra, mas o Cristo Não, fala, né, sobre o Sol, as estrelas. Ele diz, eu e as estrelas, né? Cadê? Eu e o universo somos um. Quando ele se sentiu, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. aqui, ó. Perdi. Eu sei que estava no Não final. há nada em todo o universo que... Penúltimo parágrafo. Era pelo que Isso. parar. Era um com tudo aquilo que me rodeava e era um com o céu e as estrelas, que não tem ar, né? Tá no vácuo. Não tem ar, mas tem vazio. Então, mas A energia é a mesma. tá lá no vazio também. Deixa eu só, se vocês me permitem, eu estou pedindo mesmo, para contar uma experiência que eu tive, que acho que é bem... Eu já contei algumas vezes nesse grupo, mas eu vou repetir, porque trata desse assunto. Né? Essa coisa de meditar, como o Oswaldo bem chamou a atenção. Eu um dia, chegando no meu escritório, na garagem, de vocês muita gente já ouviu aqui, mas eu vou repetir, porque pode ser que tenha alguém que não tenha ouvido. Cheguei na garagem do meu prédio, do escritório, né, para trabalhar, e era cedo ainda. Eu parei o carro na minha vaga, a garagem apagou a luz, e falei, vou aproveitar, não vou subir para o escritório, já é cedo ainda, vou aproveitar e vou meditar. E me posicionei para meditar, como Jesus explica nas cartas. Aí, assim que eu entrei em silêncio, veio forte na minha mente uma voz. E disse assim, você vive dizendo para todos que todos somos um. Você sabe o que isso quer dizer, não? Eu acho que sei. Ele falou, eu vou te explicar melhor. Você conhece o primeiro princípio hermético? Eu disse, sei, eu sei qual é. Você pode me dizer qual é? Eu falei, posso. O todo é mente, o universo é mental. Muito bem. Você conhece alguma lei da física? Você pode citar uma lei da física agora? E eu falei, nenhum corpo sólido pode ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ele falou, esse mesmo. Então, isso é física. Isso é material. Preste atenção. E aí, eu comecei a perceber as coisas que estavam na garagem, tudo virem para minha cabeça, assim, para o meu cérebro, para o meu entrando, saiu da garagem, começou o ônibus que estava passando na rua, entrar na minha cabeça, os prédios, tudo. A única coisa que ficava era a minha cabeça e as coisas entrando na minha cabeça. E eu disse, e aí eu ouvi a voz assim, isto é o que quer dizer todos somos um. Todos estamos na mente de Deus. E assim foi embora. Essa experiência me demorou uns
5, 10 minutos mais ou menos, eu não sei precisar quanto tempo foi, ou alguns segundos, eu não sei precisar. Mas foi assim como se fosse um filme mesmo, me mostrando, eu vendo. Quando eu acabei de citar que nenhum corpo, ele foi, é isso mesmo, vou te mostrar então. E me chamando a atenção que o universo, o que separa da gente é essa ideia de que tudo é físico, né? Em vez da gente imaginar que tudo é energia e que uma energia é mais densa ou menos densa, mas é tudo energia. E que então, e em tudo tem esse espaço que é o Pai, que esse vazio, esse aparente vazio que é a consciência universal. Então, eu falo isso por dois motivos. Primeiro, porque eu passei a entender com maior facilidade, entender perfeitamente o que era todos somos um. E segundo, que é possível para o Pai trazer para a nossa mente, quando a gente medita, ensinamentos que são maravilhosos. Eu recebi um essa semana que eu ainda estou digerindo. Mas quando eu digerir, eu vou contar para vocês. Eu conversei até com o Sérgio um pouquinho, mas eu vou digerir um pouco mais. Ainda vou validar o que eu entendi, o que veio para mim, mas eu vou trazer para você, que trata do espiritismo. Eu não sou espírita, eu nunca frequentei centro espírita, nem nada, né? Mas me veio uma coisa aqui me explicando o médium, que qualquer hora eu volto a falar com você. Aí eu preciso validar ainda, preciso passar pela peneira. E vou aproveitar e me despedir. Bom fim de sábado, sexta-feira para todo mundo e até amanhã no sábado, se Deus Até quiser. amanhã. Amanhã Um tem abraço no coração e na alma de cada um aí. Amém. Boa noite a Obrigado. todos. Bom Boa Bom noite a descanso. todos. Amanhã. Muito bem. Seguimos mais um pouquinho? Então, vamos. Roberto, até como as lives agora é mais curta, né? Vamos ler mais um parágrafo, é isso? Pode ser? Eu acho que sim. A gente pode dar continuidade, porque está dentro do contexto aí, né? Então vamos lá. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode interromper. Então vamos dar aqui um prosseguimento, né? Vamos. Vamos lá. Então, como é possível que o homem seja tão pecador? E por que as pessoas sofrem de doenças, miséria e pobreza? Diga-me, ó amoroso Pai poder criativo, pois tenho estado profundamente sobrecarregado com a dor de suas vidas miseráveis. Então me foi mostrada a realidade da condição terrena de todos os seres vivos. Senti intensa excitação, porque, enfim, eu seria capaz de compreender como um amoroso poder criativo divino poderia permitir que sua criação suportasse tal miséria. Foi-me mostrado que cada ser vivo na criação deveria estar radiante de saúde, sendo cuidado, nutrido, protegido, curado, mantido em paz e abundância, com prosperidade e uma sociedade ordenada de seres, oferecendo tão somente amor uns aos outros. No entanto, no momento da criação, dois impulsos básicos surgiram no ser, assegurando sua individualidade, e eram estes os que controlavam a consciência humana. Estes impulsos me foram explicados em detalhes, mas este conhecimento é reservado para uma carta futura, quando você estiver melhor preparado para compreender isso. Foi-me mostrada essa vívida visão. Primeiro, eu vi um bebê recém-nascido como luz, uma forma de vida do poder criativo. Enquanto este bebê crescia, tornando-se uma criança e depois um adulto, vi a pura luz do poder criativo enfraquecer ele gradualmente e, em seguida,
ser completamente obscurecida por um denso invólucro de correntes e ataduras. Questionei o significado desta visão e chegou à minha mente uma clara compreensão que pode ser expressa com as seguintes palavras: do nascimento até a morte, as pessoas acreditam e insistem que seus 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, traduzem corretamente a sua própria realidade e a do universo que as rodeia. Assim, e porque extraem o poder de sua mente diretamente do divino poder criativo, tudo lhes acontece de acordo com suas crenças. Cada atadura representa os pensamentos habituais de uma pessoa, suas respostas às demais pessoas e aos eventos, seus preconceitos, ódios, inimizades, ansiedades, preocupações e tristezas, os quais lhes amarram e extinguem a luz de sua visão interior, que provém do poder criativo, Assim, ela entra na escuridão, mas não sabe disso. Ela pensa que está crescendo e amadurecendo nos caminhos do mundo, que lhes permitem avançar e ter êxito, o objetivo da maioria das pessoas na Terra. De fato, quanto mais madura e acostumada a estes caminhos, mais aprisionada por suas correntes e amarras ela se torna, dentro do domínio dos impulsos gêmeos de ligação, rejeição. Quer dizer, é os 2 impulsos básicos aí que ele estava citando na página anterior. Os impulsos gêmeos de ligação e rejeição. Além disso, cada corrente é forjada por desejos egoístas e enganadores, né? Ganância, agressão, violência e violação. Estas correntes pesam em torno da pessoa e sobrecarregam a psique, que é o poder da consciência criativa, no mais profundo do seu ser. As correntes e as ataduras o apertarão mais firmemente a cada ano que passar, até que ela perceba o que está fazendo a si mesma, até que se arrependa sinceramente de cada amarra e corrente e faça a devida reparação àqueles a quem tenha prejudicado. Com esta visão, compreendi um aspecto muito valioso da existência. O homem nasce com todo o potencial para construir uma vida preciosa para si mesmo. Porém, ao ceder aos seus desejos egoístas e ódios, ele próprio cria uma prisão de miséria da qual não Sérgio, tem como escapar até que perceba a verdade da existência. Alguém chamou aí? eu chamei. É que sua filha, eu acho que estava tentando falar alguma coisa. É, ela mesma. Já veio falar comigo aqui. Bom, mais para frente aqui, nós vamos entrar nas leis da existência. O que vocês acham de começar, de terminar aqui e amanhã a gente continuar nas leis da existência? Isso, tá ótimo. Porque é um outro assunto, né? Né? E a gente não trava ele, né? Sim. Eu só quero fazer aqui uma observação, porque ele falou no parágrafo de cima sobre correntes e ataduras, né? Isso. E aí depois ele explicou sobre a atadura. A atadura representa pensamentos habituais de uma pessoa, as suas respostas às demais pessoas e aos eventos, seus preconceitos, ódios, inimizades, ansiedades, preocupações e tristezas,
os quais lhe amarram e extinguem a luz de sua visão interior, que provém do poder criativo. E no parágrafo de baixo ele fala, né? Além disso, cada corrente é forjada por desejos egoístas. Já eu volto. Oi? Já eu volto. Ah, tá bem. Tá bem. A corrente é forjada por desejos egoístas, enganadores, a ganância, agressão, violência e violação. Essas correntes pesam em torno da pessoa e a sobrecarregam a psique, que é o poder da consciência criativa, no mais profundo do seu ser. Interessante, né? Essa ideia de que correntes são pesadas, né? Então, esses desejos egoístas e enganadores, como no caso da ganância, agressão, violência e violação, elas vão pesar sobre nós. E as ataduras são coisas mais leves, né? Que representam os pensamentos habituais, que eu acho que tem uma íntima relação com os padrões mentais, né? E o esquema mental e o padrão emocional, as respostas emocionais, né? Que nós damos, e os padrões e a estrutura, né? Como a gente modela os nossos pensamentos, né? Mas, se eu não me engano, isso está um pouquinho mais para frente, que ele vai falar ainda sobre, né? E ainda na página 56 quer falar sobre os padrões emocionais, né? Depois o esquema mental. Já que o Sérgio não está aí, só para a gente terminar aqui. Oswaldo, quer terminar o último parágrafo aí? Da página 49? 48, a última. Com esta visão compreendi um aspecto... Com esta visão, compreendi um aspecto muito valioso da existência. O homem nasce com todo o potencial para construir uma vida preciosa para si mesmo. Porém, ao ceder aos seus desejos egoístas e ódios, ele próprio cria uma prisão de miséria da qual não tem como escapar até que perceba a verdade da existência. Muito bem. E aí... É interessante, sim, interessante notar isso aqui, que lá ele trata disso de forma muito nítida, lá na carta 6. A gente percebe isso aí lá na formação do ego, né? Como é que a criança, por exemplo, ela vai obscurecendo? Se ela entra aqui, assim, gozando da pureza da vida divina pela ignorância. Mas o que a gente tem que perceber é que quando ela foi formada, ela foi construída com o material que foi fornecido. Da parte do pai, os genes da parte do pai e da parte da mãe, no caso, o espermatozoide e o óvulo. Cada um com as energias de consciência do pai, que foi o doador. A mãe, a energia de consciência da mãe, a doadora da formação daquela consciência humana, daquele ego. A vida divina, ela vem pura, e ela que vai reger a construção do novo corpo, e vai habitar ali. Se for no caso da reencarnação, ela cria esse corpo novo como uma casa genuína, nova. Mas na hora da fusão ali, quando tem a concepção, que é a fusão lá, a penetração do espermatozoide no óvulo, que ele dá vida para o óvulo, naquele momento ali, se tiver uma nova consciência, uma nova alma reencarnando,
ali o morador chega com a sua mudança e entra para dentro daquela casa nova. Porque a casa é nova, a injeção é divina, totalmente pura, mas ela é novíssima. O morador chega com todas as suas bagagens, toda a sua mudança e ocupa ali. E ali ele passa a ser aquela casa. A energia que vai regir aquela casa é a energia divina, juntamente com aquelas condições. Então, veja que o bebê, na hora que ele vai crescendo, por que ele obscurece? Muito desses impulsos que já é originário dos pais, que às vezes na doutrina evangélica não se conhecia muito e falava muito de pecado original, era isso, ele originou lá na consciência dos pais. As tendências egoístas, as tendências que tinha dos pais, ainda que o momento da concepção dele tenha sido ocorrido no momento de consciência espiritual elevada, e ele tenha nascido do espírito. Mas, mesmo assim, ele herda a consciência habitual dos pais, do pai e da mãe. E é esse material que vai servir para construir as duas conchas. E aí, se vem ainda a velha alma e habita ali, tem mais essa parte inconsciente que a alma traz. Mas o que vai obscurecendo, o que é mais palpável, o que é mais, que vai frutificando, é aquilo que ele herdou do novo ambiente familiar, dos pais. Aquilo vai ganhando, e com o ambiente de vivência e convivência com os pais, isso vai ficando cada vez mais nítido. O que vai aflorar primeiro é essa condição. E, às vezes, ele pensa que está, como Cristo fala, inocentemente ele pensa que está construindo uma boa vida, e no qual ele está ali se encapsulando com as correntes e ataduras que já vêm dos pais, e ali, juntamente com o conhecimento inconsciente que a alma já traz, isso vai eclodindo e vai formando a nova cápsula ali, que, se ele tiver sido formado pelo Espírito, se tiver sido concebido pelo Espírito, com certeza ele vai ter mais facilidade na frente de perceber isso, a psique dele vai conseguir acordar desse sono profundo, e ela vai exercer o seu papel de discernimento do certo e do errado. E aí ela vai começar a questionar certas ações. E aí é onde começa a luzinha. O Cristo fala que a partir daí ele vai começar a trabalhar para elevar a sua espiritualidade, a partir daí, e alcançar um mundo de percepção mais elevado. Mas essa parte aqui que o Cristo fala, eu vejo ela muito, muito, muito clara lá na carta 6. Que ele vê ela encapsulando, como é que era. Ele viu uma visão transcendente, então ele percebeu que por quê? Por conta do ambiente de construção do corpo e o ambiente familiar externo que ele vai conviver com os pais logo após. Então, a manifestação daquilo que tem já é muito mais fácil. Muito mais fácil. Aí o pai, os pode, não pode, deve, não deve. Você não pode fumar, mas eu estou fumando. Você não pode beber, mas eu estou bebendo. Olha, eu falei um palavrão, mas você está proibido. Você vai levar uma surra se falar. Mas ele está vendo lá, ele é parte daquilo. E é essa coisa que vai formando a consciência, que ele vai ter que trabalhar com isso depois. Aí o pepino fica para ele, né? Sim. Fica para ele resolver. Ou então ele vai transferir isso para outros de novo, sem ter feito nada. E depois, lá na frente, ele vai ter que receber o bastão de novo, no revezamento, não sei lá quantas vezes por 100. Até aprender, né? Até aprender. Até aprender. Então, é isso que eu vejo aqui nesse trecho que a gente acabou de ler, né? E para a próxima leitura vai ser a página 149, né? No início, né? É lá no 49, porque depois ele já começa a explicar sobre as leis da existência, né? E também é bem legal, né? A cartão, ela é muito interessante. Muito, muito, muito. Quando a gente começa a entender essa carta 1, o universo se abre para a gente. Ela é muito profunda.
Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tá tudo bem? Seguimos amanhã, então? Roberto, acho que eu não preciso de colocar isso na gravação, mas o que o nosso amigo aí, o Borges, falou, os psicólogos têm tantos trabalho, né, para ajudar as pessoas, porque além dos problemas que os pais passam, né, as ataduras, as Gente, correntes, né, para os filhos ainda tem o que está trazendo lá de outras vidas, como é bem complicado. É. Mas de acordo com a luz que a alma já recebeu, muitas daquelas coisas velhas que ele poderia estar experimentando agora, a psique já abriu e a alma já pôde orientar. Senão, isso aí eu já sei, já conheço, não quero isso aí. Não, Mas isso aí, os que ainda já não, sei onde vai dar. os que Né? ainda não, a alma que ainda não teve essa iluminação, olha, eu vou te contar que são poucas, viu? É lindo demais isso, a gente observando, muito embora seja uma coisa assim, que conta dessas, como o Buda fala, esses sofrimentos, que eu vejo isso aí como, assim, como presentes, né? Mas, apesar de falar de tudo isso, e isso envolver toda essa coisa, é um negócio, é fascinante compreender esse imbróglio todo, e saber que daí tudinho está enriquecendo a consciência universal. Ela está saindo mais rica, porque a alma é a consciência universal em nós. E ela saindo mais rica de cada evento que ela experimentou. Depois do Big Bang, então, que reuniu os impulsos, aí surgiu a vontade de criar e experimentar a si mesmo. E aí, cada experimento desse, a alma crescendo. Eu vendo aí, por exemplo, eu tenho certeza que a alma de um Pedrinho, matador aí de São Paulo, aquele assassino contumaz, matou mais de 100 pessoas, a alma dele vai chegar um momento desse, na próxima reencarnação dele, no outro ambiente, assim, quando vier isso, ela diz, não, estou vomitando isso aí eu já vi, não quero isso, eu não quero. Com certeza, a alma saiu muito, muito rica de aprendizado nessa parte. Sem falar, é claro, que dão muito ênfase às punições. E, na verdade, o universo não quer saber de punição, ele quer saber da riqueza, do que foi apurado. Então, a alma, ela sempre volta assim. Por isso que eu vejo assim, olha, gente, muito embora as intenções sejam boas, as intenções são maravilhosas, mas eu não vejo muito sentido da oração em memória. Não vejo muito sentido. É como se estivesse falando atrás de uma vidraça de lá, e a alma está numa liberdade de audiência do universo, ela está aprendendo coisas muito mais transcendentes. Lá, de trás da vidraça, fala, mas de cá não ouve, não chega. As intenções são maravilhosas, porque é princípio de caridade. Mas essa oração ela tem que ser intensamente feita aqui, principalmente pelos inimigos. Aqui, agora, porque aqui a alma escuta. Mas quando ela passa para a espiritualidade suprema, para ela receber um negócio desse, rapaz, ela teria que fazer um sacrifício para descer as nossas vibrações. Mas aí ela já está cuidada, ela está nutrida, ela está dentro do útero divino, preparando, na gestação, preparando para um novo nascimento. Veja, eu vejo assim, no meu parco conhecimento façamos tudo agora em vida. Tudo aqui juntos. Porque depois esse outro é crença. É crença.
que nós carregamos? Ora, é a crença de quê? De detestarmos os vivos e adorarmos o morto. É mais ou menos assim que a gente via na igreja. Detestava as pessoas vivas, mas quando morria, todas as qualidades descortinavam daquela pessoa. Que negócio é esse? Vamos aqui rezar por ele, vamos fazer um ofício de entrega dessa preciosa alma, mas para ele, assim, o ego está falando, graças a Deus, foi tarde. Está vendo como é que é? Então, nossa, nós ainda temos um olhar muito, muito pequeno, muito míope, uma visão assim espiritual muito míope. Eu acho que nós devemos direcionar 100%. Uma coisa gostosa que eu acho é essa meditação dos domingos. Nós estamos meditando, sabe lá para quem. Mas para quem estiver na vibração, ele vai receber. Você não sabe quem, mas ele vai receber. E se ele estiver ligado nessa vibração, necessitado daquilo, o Pai vai lá cuidar dele. Ó, tem um negócio aqui, só rapidinho para terminar. Nós fizemos uma viagem, eu e uma pessoa, como eu falei para o Alberto esses dias, nós conversamos esses dias aqui na live. Nós andamos 1.100 quilômetros de ida e 1.100 quilômetros de volta, para ir na casa de uma família que enfrenta barras e barras, e eles estavam enfrentando muito. E nós fomos lá, chegando no destino, para ficar um dia só com aquela família. E aquele dia que nós tiramos para ficar, nós não tivemos nenhum impulso, eu não tive nenhum impulso assim, de arredar o pé daquela casa. Eu fiquei naquela casa o dia todo, aquela noite, resto de noite nós chegamos, o dia todo, e no outro dia de madrugada nós viemos embora. Aí você pergunta, para que você foi fazer lá? Levar um cachorrinho Shih Tzu, um filhote de cachorrinho Shih Tzu para a família. 1.100 de ida, 1.100 de volta. 2.200 quilômetros. Aí, eu perguntei ao pai, qual é o sentido disso? Como pode um negócio desse? Para ir levar um cachorro. Como é que é isso? Não pode ser um cachorro. E depois foi me dado uma visão muito lúcida de como é que o pai trabalha. Se você estiver disponível, ele vai te usar como ferramenta para ir onde quer que ele necessite atender uma pessoa. E você não sabe o que você está fazendo, mas você vai. Você fica perdido. Depois é que você vai abrir vislumbres do que foi feito lá, para acudir determinada situação. Então, o Pai trabalha por nós dessa forma. Quando você está receptivo, você nem toma conhecimento muitas vezes, nem sabe, mas você está no lugar certo, na hora certa. De repente você dá aquele estalo, como deu na Maria Fernanda esses tempos. Eu vou lá para aquele hospital e eu vou ajudar aquelas pessoas. Ela não sabia nem o que ela estava fazendo, mas ali estava o Pai trabalhando através dela para acudir muitas pessoas aflicionadas ali, e sem ela e ela não sabendo. Às vezes ela estava agoniada com muitas coisas, mas ali estava o Pai trabalhando. E, à medida do possível, é isso que nós vamos fazer doravante. Nós vamos ser levados para lugares que a gente nem sabe. A De Fátima está indo lá para um santuário agora, né De Fátima? Você está indo, não sabe por que está indo, mas está indo. Está indo. Por que o pai precisa dela lá? Não se sabe. Mas lá é muito espiritualizado. Você vai, pode ir, você está pensando, eu vou lá para me aprender. E de repente o pai está te levando lá para acudir uma determinada situação. E nós aproveitamos. Nós recebemos tudo isso de volta. É maravilhoso isso. Abre o microfone. Eu acho que é isso. Está me ouvindo? Sim. Agora Tá? sim. Aconteceu comigo, foi ontem.
Eu estava aqui em casa, né? Calma, tranquila, lendo, e me deu uma agonia assim, para eu ir na rua. Aqui atrás, eu disse, o que é que eu vou fazer na rua? Aí eu disse, eu vou lá no G Barbosa ver se tem um negócio. Não tinha nada para comprar. E saí assim, naquela coisa, sem saber por quê, nem para quê. Quando eu dobro a rua aqui atrás, aí tem umas casas assim, que à tarde, tem umas senhorinhas que ficam com as cadeiras na calçada ainda, pegando a fresquinha por causa do calor, né? Quando eu dobro, aí tem aquelas velhinhas fazendo assim, em cima de alguém, né? E um homem deitado no chão. Aí eu olho assim, chego lá, foi que houve? Tudo instintivamente, foi que houve? Como há tempos atrás eu fiz um curso de pequenos socorros, eu não fiz o segundo módulo, só fiz o primeiro, ele estava com a pressão baixa, ele estava conversando com os outros velhinhas, e teve uma baixa de pressão. Aí eu disse para a senhora, olha, deita ele no chão, levanta as pernas. Aí ela deitou ele, levantou as pernas, foi buscar o travesseiro. Aí eu fiquei olhando, aí eu já vi que ele começou a corar, né? Quando ele começou a corar, tu disse, ele já está bom, daqui a pouco ele levanta. E fui-me embora. A saída daí, vê a insegurança da gente. A saída daí, eu me lembrei, eu sou, né? Eu sou Deus em ação, eu sou. Aí eu pedi ao meu eu sou superior, veja a minha insegurança. Eu pedi ao meu sou superior que mandasse que alguém de volta me dê a resposta daquilo que eu tinha feito. Segui. Aí lá na frente tem um mercado de coisas naturais. Eu entrei no mercado, quando eu entrei, um dos velhinhos que estava lá bateu assim nas minhas costas. Olha, ele ficou bom, viu? Ele já levantou. Digo, pai, obrigada. Foi muito interessante. Agora, você sabe explicar isso? Sabe, Não não. tem jeito. É uma coisa mais forte que move e te leva e você faz e você não sabe o quê. Agora, na minha insegurança, eu fiquei pedindo a resposta, que não era nem para eu ter pedido a resposta. Mas a gente, como ser humano, a gente fica pedindo, né? É É, interessante, olha, mas não isso é é? glorioso, viu? Nós. É. Roberto, Eu desculpa aí não que eu sei. delongou muito. Tá bom, valeu, obrigada. Isabel, eu Mas vou era isso aí deixar que eu assim. tinha para dizer. Vou deixar essa parte sim, porque é muito boa, né? Apesar de ter falado dos psicólogos, mas todo mundo está no mesmo barco também, né? Não, pode ficar, porque eu achei que eu ia sair do contexto, mas acho que É, não, ficou. faz parte. E a Não, experiência. o que o Borges falou realmente tem que ficar. É, então. E o depoimento da De Fátima, tá? É, da De Fátima, claro. Não, o seu Uhum. também foi bom. Não, que é isso, o seu também foi bom. Porque Foi tudo. realmente o Tudo que foi você bom. falou como psicóloga é real. É real. O meu foi só um questionamento para eles desdobrarem aí o que Ah, realmente não, teria Isabel. que falar. Muito Tudo, bom. tudo é bom. Todo mundo aprende, né? Tudo a gente aprende. Então vamos deixar a página 49 para a próxima Eu reunião. já marquei. Para amanhã, né? Isso. Amanhã Ok. continuamos aqui. Então, boa noite a todos. Feliz. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Descanso. Boa noite. Bons sonhos para todo Boa mundo. noite, até amanhã. Gratidão. Até amanhã. Boa noite a todos. Estava aqui acompanhando tudo. É isso mesmo. Boa noite.